Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Fala galera, sejam todos bem-vindos. A gente está começando mais um Vibe Talk, que é programa que a gente faz aí, traz vários assuntos atuais e relevantes para debater sobre a ótica cristã e social. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa para vocês que era para esse programa ser transmitido ao vivo. Infelizmente a gente não teve condições, mas vai ficar gravado aí então para vocês assistirem na sequência. Queria pedir para vocês aí, antes de mais nada, né, já se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, que a gente vai trazer bastante tema legal hoje. Esse é o nosso segundo episódio. Infelizmente, como eu falei, a gente não vai poder transmitir ele, mas glória a Deus, aí a gente tem ferramentas para fazer essa gravação. Eu sou o Júnior Almeida, junto comigo hoje na mesa aqui vai estar ancorando o programa, o nosso responsável pelo roteiro, o nosso produtor, Pedro, né, Pedro Gomes. E Pedro, conta pra gente quem é que está com nós hoje e o que a gente tem aí para hoje.
Beleza? Hoje nós vamos abordar o tema que é biscoitar. É um tema bem tratado na internet hoje em dia, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E por isso nós convidamos duas pessoas que ou estão bem inseridas ali na internet ou são bem influentes ali na internet para tratar sobre esse assunto, pessoas que conhecem sobre o tema, pessoas para falar sobre isso. A gente queria perguntar para vocês então hoje, para apresentar o Guilherme e a Lauren, qual o significado do termo biscoitar, só para dar uma resumida para o pessoal. Muita gente que está chegando aqui não conhece o termo, muita gente não sabe o que significa. Boa noite, ladies first. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Lauren e estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, provavelmente vai continuar sem conhecer. Eu sou o Guilherme. Um prazer estar aqui também. Quer falar um pouquinho sobre o que tu acha que é? Então, biscoitagem, tem bastante gente que não conhece esse termo ainda, né? Inclusive, hoje eu estava falando com meu pai e perguntei se ele sabia o que era biscoitar. Ele não fazia ideia. Isso que ele não é uma pessoa tão velha assim, né? Mas tudo bem. Biscoitar, pelo menos ao meu ver, é a pessoa que necessita da aprovação dos outros e que gosta de dar uma lacrada também. O termo biscoitar, na verdade, ele é bem amplo, né? A gente estava falando sobre isso. Então, é aquela pessoa que necessita de aprovação, que quer aparecer na internet, quer estar no meio das polêmicas ali. Enfim, esse termo vai longe. Eu concordo com a Lauren. Eu acredito que esse termo está bem associado a isso aí. A pessoa que quer muita atenção, que ela está disposta a ir até os seus limites, né, e ultrapassar eles para receber atenção, para receber aprovação de alguém ou de algum grupo. Isso aí, galera, tá já explicado, então, né, para quem está assistindo aí, o que seria esse termo, biscoitar, para quem ainda não estava familiarizado, né, quem ainda não tinha ouvido falar sobre isso. Então, agora a gente começa a parte um pouco mais polêmica do assunto, né, que a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso. Queria agradecer, né, primeiro a presença de vocês, Guilherme e Lauren, obrigado por terem aceitado o convite. Né? E eu queria perguntar então para vocês se vocês acham que esse tema sobre biscoitagem, se é um tema relevante para o meio cristão. Eu, particularmente, quando fui pesquisar a respeito do assunto na internet, não achei nada relacionado, né, ao meio cristão, meio gospel. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, se vocês acham que isso é relevante ou não, né? Eu também dei uma pesquisada hoje, foi bem difícil de achar, né? Enfim, a pesquisa até é engraçada, né? Porque você não vai botar biscoitagem na Bíblia, não vai ter. Por enquanto não tem, né? Mas, qual é a pergunta mesmo? Se o tema é relevante no meio cristão, né? Sim, é super importante falar sobre isso. É um termo que vai acabar, as pessoas vão ficar sabendo mais sobre isso, principalmente por causa de hoje, né? Eu espero. Para quem pesquisasse, a partir de hoje já vai achar lá, né? O Vibe Talk, então falando a respeito de biscoitar. Exatamente. E realmente não tinha nenhum cristão falando sobre isso, não achei nada. E é super importante porque tem muitos biscoiteiros na igreja, em todos os lugares que você for, principalmente na internet, tem biscoiteiro. Mas o que tem de pessoas querendo biscoito dentro da igreja, né? E a Bíblia, na verdade, não vai falar sobre a biscoitagem, mas ela vai tratar desse tema da pessoa que precisa de aprovação dos outros, a pessoa que está sempre querendo aparecer. A Bíblia fala muito sobre isso. Muito, né? Eu acho que ainda mais tratando de jovens como o nosso público-alvo, né? São jovens, são pessoas que têm a nossa faixa etária, que estão vivendo bastante internet, como, né, a gente fala, o pai da Lauren não sabia, talvez os meus pais também não saibam o que significa biscoitagem. Então, é muito relevante a ponto de que os cristãos nas redes sociais, qual a nossa relevância lá, qual o nosso papel lá, e se é que a gente está se prestando a esse papel de vergonha alheia, esse papel de desespero por atenção social, eu acho que é bem relevante. E é importante pensar, né? Será que eu sou um biscoiteiro? Será que eu sou um biscoiteiro? Né? Paulo diz pra gente nos analisarmos, então pense, será que tu é um biscoiteiro? Uhum. Pois é, fica a pergunta no ar aí, né, para quem está assistindo também. Será que sou, né, um biscoiteiro? Será que você é um biscoiteiro? Eu descobri ao decorrer da live, né? Pessoal, eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, né? Se vocês sabem nos falar aí quais são os efeitos do biscoitar na vida dos jovens, não necessariamente o jovem cristão, né, mas a vida do jovem em geral, né? Quais são os efeitos que isso traz para o jovem, né? São positivos, são negativos?
que isso traz aí? Quer falar alguma coisa, Laura? Pode começar. Posso? Eu vou trazer. A Lauren trabalha com internet, né? Então vou tentar trazer um outro nicho aí. Sempre que a gente fala sobre biscoitagem, é importante esse termo, ele está bem popular, né? Entre a nosso pessoal, entre a nossa faixa etária, mas sempre existiu, né? A arte de biscoitar sem esse nome, né? Então eu acredito que eu tinha conversado com o Júnior antes, né? Nós temos na TV aí vários exemplos. A gente tinha antigamente os famosos 15 minutos de fama, né? De pessoas totalmente desconhecidas podiam ter a oportunidade de se tornar públicas ou né, se aparecerem, se mostrarem por 15 minutos na TV. Nós temos também o exemplo de programas como a Piscina do Gugu, né? Que as pessoas se colocavam em condições ultrajantes, condições humilhantes, só por um momento ou topa tudo por dinheiro, né? As pessoas se colocavam em situações totalmente humilhantes para ter 15 minutos de fama. Então, sempre existiu, né? E hoje a gente tenta abordar isso porque é uma necessidade muito forte nos jovens de hoje em dia da aceitação. E com as redes sociais isso se soma muito, né, Lauren? Isso vem muito forte porque a gente vive num mundo que nos cobra perfeição, nos cobra estar nos melhores restaurantes, estar nos melhores lugares, ter um padrão de beleza, um padrão de vida. E mesmo nós não tendo condições de viver isso, a gente tenta às vezes parecer, né, e dar essa biscoitagemzinha. E o resultado disso pode ser a frustração, né? Total. Acho que é uma das únicas palavras que eu consigo descrever, porque isso é um negócio muito psicológico, do psicológico da pessoa, porque geralmente a pessoa que é assim, ela é carente, ela tem problema de autoestima. Claro, eu não estou generalizando, todo mundo que faz biscoito é assim, mas geralmente é uma pessoa assim. Então a frustração vai ser muito grande. Por quê? Porque ela vai depender da aprovação da pessoa, ela vai depender dos likes, e às vezes dependendo do assunto que tu aborda, ou sei lá, qualquer coisa que você pode imaginar aí, aquilo pode ter um retorno totalmente ao contrário do que a pessoa espera. Então isso é muito frustrante, né? Então, e acaba que na internet tu fica marcado por aquilo, sabe? Então hoje em dia, que nem o Gui falou, o desespero pelos likes, principalmente agora todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ser blogueiro, e não está errado, não tem problema você mostrar seu trabalho, naquilo que você faz de melhor. Enfim, eu também faço isso. E muitas vezes a gente tem que cuidar pra gente não biscoitar também, né? Porque querendo ou não, como o Instagram, por exemplo, é a minha ferramenta de trabalho, eu dependo sim do like das pessoas para que um dia possa me aparecer um trabalho, alguma coisa assim, mas eu tenho que cuidar muito da minha saúde mental, para eu não ficar pensando assim, será que alguém vai criticar isso? Será que alguém vai elogiar, de repente, o meu cabelo, alguma coisa assim? E isso já é um pedacinho da biscoitagem, né? Porque a gente quer que as amigas vão lá e comentem, ai, que linda, arrasou! É uma biscoitagenzinha, né? Aproveitando esse gancho que a Lauren trouxe, né? Tem muitos estudos, muitos artigos que falam sobre isso. A gente não está falando aqui só de padrão social, mas a gente fala de ciência também, né? Porque existem dois hormônios, a dopamina e a serotonina, que são os famosos hormônios da alegria, da felicidade, né? E está provado, né, por A e B, que toda vez que tu recebe esses elogios, né, nas redes sociais, tu não coloca mais uma foto para compartilhar com seus amigos um momento ou outro. Tu coloca uma foto para receber a aprovação. E uma vez que tu recebe essa aprovação, tu libera esses hormônios na tua mente. E esses hormônios, eles estão vinculados a alguns vícios, né? Algumas coisas que são viciantes, né? Como a sensação de comer doces, né? Como a sensação do ato do sexo, ou a sensação de usar algumas drogas, né? São associadas também a esses hormônios que são liberados a isso. Então, a gente está falando sobre algo muito mais profundo, que a gente está vendo aqui a superfície, mas a gente vai mergulhar hoje um pouquinho mais fundo aí nesse negócio assunto, mais né? embaixo, né? Mais embaixo.
Antes do Pedro passar para a próxima pergunta ali, achei bem interessante que o Guilherme trouxe para nós aí o exemplo que o termo biscoitar ele é novo, né, mas a busca por aceitação, busca por elogios, né, isso já é algo bem antigo, pelos 15 minutos de fama, né, ou os 30 segundos lá que tinha do Faustão, também se vira nos 30. E chegava a ser constrangedor, né? Eu lembro eu criança, às vezes, na sala, ali sentado domingo de tarde, estava lá a banheira do Gugu, a avó do lado, os pais ali, era uma situação bem constrangedora também. E eu fico pensando as pessoas que participavam disso, né? Como olham para isso hoje, né? E é uma coisa interessante a gente Se eu pensar olho também, uma foto né? minha do Orkut, eu já fico com vergonha. Imagina isso. Gente, mas vamos falar aqui. Tem aquele vídeo que eu não sei quando que ela colocou, mas me parece muito um vídeo de Orkut. Lembra aquela menina que faz assim com o telefone, ela fala do momolado, eu queria tanto um momolado. Ai, que vergonha, meu Deus. Amigo, se um dia chegar esse vídeo em ti, olha, Deus te abençoe, mas assim, a gente achou engraçadíssimo. A gente tu sabe teve o que desprazer de ver esse vídeo. É verdade. Mas desde aquela época já vinha, né? A tentativa de aprovação, nas fotos, tentar sempre se encaixar num padrão, isso não é alguma coisa nova, né? E na verdade a palavra, porque o biscoito, né? Porque a gente isso usou é isso. importante. Porque quando um cachorro, vou usar esse exemplo, quando o cachorro faz uma coisa certa, o que tu faz? Tu dá uma recompensa. Geralmente é aqueles biscoitinhos, né? Então, essa é a palavra, né? Por isso que é biscoitar, que é que nem cachorrinho mesmo, né? O cachorro nem faz porque ele quer, né? Ele Sim. faz pelo biscoito, pela recompensa. Sim, exatamente. E é legal que tu tocou no sentido, né, do porquê biscoitar, né, porque esse nome, né, e associando ao cachorro, porque o cachorro às vezes ele é educado através do agrado, né? E a gente corre o risco, né, biscoitando, corre o risco de ser educado, né, de ser das pessoas ditarem como a gente deve viver, né, com relação a isso. Mas enfim, eu já estou me estendendo demais aqui. Vamos seguir aqui as perguntas. Pedro tem mais coisa aí para perguntar também. Fechando um pouco nesse assunto, no caso para a Laura, então, o profissional, a pessoa que trabalha com Instagram, com redes sociais, ela pode não se encaixar no termo do biscoiteiro ali, do biscoito? Pode. É que quando tu usa o Instagram para uma ferramenta de trabalho, é uma coisa muito mais profunda, né? E isso, para mim, na verdade, é uma coisa bem recente, porque eu usava as redes sociais, não usava as minhas, eu usava de uma loja, então eu ainda tinha onde me esconder, né? Eu trabalhei em 2 lojas, na verdade, o meu trabalho começou disso, mas o meu Lauren Jardim começou faz pouquíssimo tempo. Então, eu só estou percebendo o quanto isso é delicado agora. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Tipo, quando eu entro em algum assunto, quase tudo é problematizado. Essa semana eu falei sobre progressiva. Claro, até então não veio nada ultra negativo para mim, graças a Deus, né? Porque eu tomo muito cuidado com o que eu falo. Mas isso está na minha personalidade. Sem querer, eu entro numa polêmica, mas que não precisa ser tanto assim, né? Mas eu falei sobre progressiva e teve gente que já veio falar, poxa, mas tu falou isso, mas não falou daquilo. Então eu já começo a ser cobrada. Gente, eu só tenho 3 mil seguidores. Para mim ainda não é o auge, mas eu fico assim, tá, e quando eu tiver mais, como é que vai ser? Eu não vou poder falar nada? Então a gente fica com bastante medo, né? Mas é a questão da biscoitagem, quando a gente trabalha com isso, a gente acaba que dependendo, sim, de comentários, do público engajando. Depende muito, eu sei o quanto isso é importante. Eu não posso dizer, não, eu não ligo para likes, para comentários, porque como eu trabalho com isso, eu realmente ligo. E quando o negócio está mais baixo, não está engajando tanto, o pessoal não está comentando, não está interagindo, eu fico triste. Isso ainda mexe comigo. Não deveria, mas ainda mexe comigo. Eu penso, poxa, não está dando certo. O que eu estou fazendo de errado? A primeira coisa que eu penso. Então, querendo ou não, eu ainda dependo um pouco da aprovação das pessoas, mas eu tenho que cuidar muito para eu não acabar botando defeito em mim, no meu corpo, às vezes no meu jeito, porque as pessoas vão problematizar, digamos assim, né? E hoje em dia tudo está sendo muito problematizado. Eu acho que é interessante falar que a Lauren, ela trabalha com isso, né? E eu acredito, eu acompanho o trabalho da Lauren, e eu acredito que existem padrões, existem limites que foram estabelecidos. Porque se a Lauren, ela acabou de falar, né? Eu dependo sim da aprovação, e engajamento é a aprovação, né? Engajamento são pessoas comprando o que tu está vendendo, pessoas comprando o que tu entrega. Mas existem alguns limites, e a gente está falando aqui para pessoas que são cristãs, mas para pessoas que não são também, né? Existe esse limite, até onde até onde é o limite, até onde eu estou entregando um conteúdo, ou até onde eu estou me expondo, até onde eu estou, né? E eu posso falar que eu dei
Amiga, eu conferi todas as tuas coisas na rede social pra poder Medo. falar de ti, tá? Ai, que medo. Vão lá, deem uma olhada, @Lauren Jardim. E sigam. Mas Momento biscoitagem, né? Momento biscoitagem. Lauren Jardim, meu Dei um nome. biscoito pra ela lá. Não, mas falando sério, eu acho que assim, pra alguém que trabalha com redes sociais, né, eu admiro muito a tua forma de não te colocar em situações totalmente desconfortáveis ou totalmente humilhantes ou ultrajantes. Teu conteúdo é interessante a ponto de as pessoas quererem acompanhar o que tu faz, mas tu não ultrapassa aquela barreira que a gente não fala sobre, mas a gente sabe que ela existe, né? Que é tipo, nossa, passou do limite, aqui ela já tá biscoitando. Sim, e eu acho que seria muito importante. No momento, eu acho que não vai acontecer isso, mas se acontecer, eu quero que as pessoas falem pra mim e eu tenho que aceitar isso, né? Porque a gente tem que ser humilde. Porque o que acontece muito hoje, que é muito engraçado, é que quando uma blogueira, uma influencer, sei lá, faz alguma besteira, fala alguma besteira, aí ela chega lá nos stories e fala, então, quem me conhece sabe. Gente, não dá, tem que assumir. O importante é assumir os erros. E hoje está muito difícil da pessoa chegar e falar, olha, então, eu fiz errado, eu falei errado, não deveria ter me metido nesse assunto. Isso já aconteceu comigo uma vez, mas, que nem eu falei, entrar em assuntos polêmicos é uma coisa muito delicada, principalmente quando aquilo é o teu trabalho. Então, às vezes, eu abro mão de alguns assuntos, da minha opinião. É importante, hoje em dia, a gente ter um posicionamento. É muito importante. A gente tem que ter um lado, escolher o que a gente acredita. Mas até que ponto eu posso influenciar as pessoas em relação a isso, né? Então, eu evito, hoje em dia eu estou evitando de falar sobre política, coisas assim, porque eu sei que cada um tem essa opinião e o que vai agregar. Às vezes, pode ser que um dia eu volte a falar sobre isso, eu não posso vir e mentir para vocês e dizer, não, nunca mais. Não sei até que ponto vai, mas eu evito. Né? Porque não que eu quero que as pessoas... então, ela não fala sobre isso, a gente não sabe em quem que ela vota, por exemplo, e ela não vai mais se incomodar com isso. Não é sobre isso, mas é só a questão de o que isso vai agregar na vida de alguém, né? E eu acho que hoje em dia eu me preocupo muito com isso, se isso vai agregar na vida de alguém. Claro que às vezes eu vou lá e posto uma besteira, uma coisa assim, mas é que em relação aos assuntos mais negativos, a gente tem que pensar mais, né? Talvez não necessariamente hoje, no quesito não talvez esse ano passado, mas alguma vez na vida vocês já se consideraram possíveis biscoiteiros? E qual o resultado que isso pode ter tido na vida de vocês? Se teve algum resultado, alguma coisa assim? Já, eu já fui biscoiteiro. Teve algum Conta resultado? mais. Vou contar pra você essa experiência incrível do mundo da biscoitagem. A história se iniciou o ano era 2016, 2015, ensino médio. Ensino médio geralmente é a época que a gente quer apagar da nossa vida, né? A gente acha que vai ser um High School Musical eterno e não é. Mas naquela época eu me submetia a muitas coisas que hoje eu não me submeteria para ser acolhido, para ser aprovado. Frequentei lugares que eu hoje não frequentaria para sair numa foto específica e para postar essa foto e dizer, olha, tô nessa galera, tô com esse pessoal, e daí receber o meu biscoito é sensacional. Eu sou da época lá, Selo né? de aprovação. Selo de aprovação, Facebook, né? Porque, tipo, se tu for olhar, não faz sentido nenhum. Mas sou daquela época que as pessoas se chamavam pelo user do... Ai, sim. Que época, gente, tempos dourados. A gente se chamava pelo user da pessoa. Então, era uma época em que a tua rede social falava muito a respeito de ti. Tu também viveu essa época, Cara, né, Júlio? pois é, eu ia dizer, a minha agenda no telefone, eu salvava o nome das pessoas com o user, Ai, que né? moda. Era uma época. Modão. Não, era sensacional. E é umas coisas que tu olha hoje pra trás, tu pensa, poxa, como é que eu me coloquei nessa situação, sabe? E eu já fui muito biscoiteiro nisso. Eu fazia as coisas pela aprovação. Hoje não faço? Bom, não tem como te garantir. Né? Em alguma coisa ou outra a gente quer ser aprovado. Mas eu já não vivo em torno disso. Já não vivo em torno de ser amado, de receber um elogio, de cortei o cabelo, gostaram? Aí para que eu faço isso. Não, mas tô falando do meme aquele, sabe? Que a sim, pessoa sim. de costas, tênis novo, gostaram, sabe? Não sei se você tá pegando a referência.
Essa tua fase biscoiteira, ela chegou a ter algum resultado na tua vida, talvez psicológico, ali, emocional? Teve. Eu era uma pessoa famosa. Ai, gente, ele é famoso. Eu era famoso na internet. Ganhei algum dinheiro? Não. Um exemplo, muitas vezes eu fui conhecido como irmão mais novo do Guilherme, irmão do Guigo de Olha aí, Souza. ó. By the way, ele é meu Lugares irmão, se naquela vocês sabem. Eu era o irmão do Jorel, né? Eu era uma pessoa... Copyright, desculpa. Cartoon Network, por favor, não dá copyright na gente. Mas eu era uma pessoa que me importava muito com isso, com o que eu vestia, os lugares onde eu frequentava. Hoje eu cheguei a comentar com o Léo, com a Laura um pouquinho antes da live, eu tenho um pouquinho de receio de me expor. Hoje aqui é um desafio para mim, porque eu sempre dependi da aprovação das pessoas e nem sempre eu recebi a aprovação das pessoas. Então, todas as vezes que o feedback era negativo, eu me fechava, eu tentava mudar coisas em mim que não tem como mudar. São coisas que eu nasci com isso, são coisas que só com muito dinheiro e cirurgia plástica para mudar. Então, são coisas que hoje não fazem mais sentido na minha cabeça, mas são consequências que eu trago, né, para minha saúde mental, para minha vida social, para as minhas redes sociais, né? Eu tenho essa dificuldade hoje, sofro essas consequências da hiperexposição. Olha, e para quem acha que nunca foi um biscoiteiro, né? Se tu ainda tem Facebook, tem uma ferramenta que diz lá lembranças, tá? Tu abre lá e tu vê o quanto que tu, em algum momento, tu já foi um biscoiteiro também, né? Pior coisa que inventaram, né? Mas, em relação a isso, é muito engraçado, porque, claro, com certeza a gente diz que não, mas a gente já foi biscoiteiro alguma vez na vida, né? É vergonhoso, né, Laura? Eu admitir. Sim, admitir. Todo mundo é um pouquinho, né? Mas levando ao pé da letra, talvez não. Mas é importante as pessoas saberem que a influencer que você segue, a blogueira, aquele perfil do Instagram não define quem ela é. O meu Instagram não define 100% quem eu sou. Eu tento ser o mais transparente possível, mas não é 100% que eu sou. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao cancelar uma pessoa, por exemplo, né? Eu sei que eu acho que vocês já tocaram nesse assunto mais ou menos, ou vão falar sobre isso, mas é muito importante a gente pensar isso. Claro, a gente não pode passar o pano para a pessoa toda hora, né? Tudo tem uma consequência, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque meu Instagram não revela totalmente quem eu sou. Mas sobre a biscoitagem, eu acho que eu passei por uma situação no trabalho, na verdade, quando eu saí de uma loja que eu trabalhava e fui trabalhar em outra concorrente. Gente, trabalho é trabalho, entendeu? Tá oferecendo uma posição melhor, alguma coisa assim, a gente vai, né? Então, a gente tira aquele sentimento do lado e vai. Então, eu sou uma pessoa muito competitiva, mas nesse local onde eu fui trabalhar, eu também como é que eu vou explicar melhor? Não é que eu fui obrigada, mas fui coagida também a ser uma pessoa competitiva, que é o que um patrão quer, que tu seja competitivo. E ele não está errado. E eu, então tá. Então, a loja que eu trabalhava fez uma campanha X. E a outra falou assim, tá, e aí, o que nós vamos fazer? E daí, foi bolado o plano de, digamos que, atacar, não foi de forma nítida, né, mas foi para polemizar, querendo ou não. Então, a partir do momento que tu pega um assunto para polemizar ele e para criar essa bagunça, é uma biscoitagem. Então, foi lá eu, toda linda e bela, fazer minha propaganda, fazer meu trabalho, cumprir, né, bater o ponto. Mas foi uma biscoitagem, porque talvez se eu tivesse tão desconfortável com isso, que hoje eu já ficaria desconfortável com isso, a gente poderia falar, não, a gente pode fazer outra coisa. E no ambiente que eu trabalhava, tudo bem, eles iam ceder, né? Mas acabou que eu acho que esse foi o meu maior momento de biscoitagem. Eu acho, assim, que eu tive que, digamos que, atacar a loja que era a minha cara. A loja que eu trabalhava, eles usavam muito a minha imagem. Então, foi muito engraçado eu sair de outra, ir para uma outra rede e, tipo, fazer parecido, tipo, cutucando a concorrente. Então, foi mais na área do trabalho, assim, e passou. E as consequências, às vezes, são enormes, né? Porque se teve precisasse voltar depois... Exatamente, teve consequências, porque eu perdi algumas, digamos... Não sei se dá para dizer amizade, que no trabalho a gente não tem amizade, né? A gente tem um coleguismo, exatamente, mas eu acabava que gostava ainda do pessoal e aconteceu isso, assim, né?
Hoje talvez eu até pediria perdão, eu acho, sabe? Porque Você não que tá aí sei. do lado da tela, tá vendo Se a vocês Lauren estão me- pedindo... Eu te peço perdão. Ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. Mas eu fiquei, tipo, cara, não precisava eu ter ido tão longe assim pela competição, Se sabe? tentaram matar os teus sonhos. Mas enfim. Eu é não isso. sei se tu vai abordar de novo esse tema, então eu acho muito relevante só eu dar esse dado aqui. Eu tenho uma pesquisa aqui, que são mais de 4,3 milhões de resultados para uma pergunta. A pergunta como fazer com que as pessoas gostem de mim é a terceira pergunta mais buscada por brasileiros em 2019 no Google. Foi a terceira pergunta mais buscada no Google em 2019 por brasileiros. Como fazer com que as pessoas gostem de mim? Mais de 4,3 milhões de resultados disponíveis para essa pergunta. E essa psicóloga, Luana Menezes, não sei se vai chegar nela, li o teu artigo, muito interessante, muito bom. A Luana Menezes, essa psicóloga, ela fala que nesse artigo aqui, que as pessoas elas vão atrás disso, elas vão atrás da aprovação das pessoas, mas elas não conseguem se conectar com o outro porque o que falta é a conexão consigo mesmo, a conexão consigo. Essa psicóloga fala, e eu ouso ir um pouquinho mais além. Acho que a gente tem, às vezes, essa falta de amor próprio, por um lado, né? De precisar tanto da aprovação dos outros, mas nós precisamos mesmo da aprovação de uma pessoa só, né? Que é do nosso Deus. E a gente esquece disso, deixa essa aprovação divina de lado e busca em pessoas, busca em homens, busca em mulheres, busca em comentários, em likes, uma aprovação que deveria ser preenchida pelo nosso Pai. Cara, isso que tu comentou agora, na verdade, até eu tinha separado esse... Desculpa. Não. Travessei. Não, foi interessante porque tu expôs, na verdade, um texto bíblico que eu tinha separado aqui para trazer com relação a isso. Antes até tu comentou com relação ao limite, né? Uhum. Aí se a gente for ver Paulo, ele falou lá na carta aos Coríntios, ele disse, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação de Deus. Uhum. Aí mais adiante ele fala, né, não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele que Deus recomenda, né? Então tu expôs bem já os textos que eu ia trazer. E a Lauren comentou também antes com relação à obrigação, né, que foi obrigada, né, por questão de serviço ali fazer algo. E o biscoitar, ele acaba fazendo com que o teu público dite, às vezes, quem tu deve ser. Né? Principalmente quando a pessoa está começando, quer entender qual é o público, quer entender qual é o tipo de conteúdo que ela tem que produzir. Né? E aí quem acaba se tornando o patrão, digamos assim, né? O chefe, né? É o público. E aí o público, às vezes, cobra, né? Tu tem que te posicionar, né? Tu precisa te posicionar com relação a isso, com relação àquilo. Principalmente o que é mais polêmico, né? Sim. Que nem eu falei, cuidado com assuntos polêmicos. Tem que ter muito... Eu acredito e acho certo o lugar de fala, então tem que ter lugar de fala, tem que ter pelo menos estudo base para falar sobre assuntos, né? E que nem eu falei, tem gente que pensa que na internet é terra sem lei, vou lá, vou falar qualquer coisa que está tudo ótimo, e não é assim. Não é nada assim, né? Beleza, abrindo parênteses, já vou agradecer também a presença do Leozinho, que está aí com a gente, estava cantando, ele que abriu a nossa live e vai estar cantando mais alguns hinos para a gente aí também. Pedir também para ti já estar se preparando aí, que logo a gente vai dar um intervalo. Só perguntar para o Júnior. Júnior, tu já te considerou algum dia na vida um biscoiteiro? Cara, pergunta surpresa, que isso? O Júnior só faz as perguntas, ele não quer saber. Eu só faço as perguntas, eu não respondo. Quer se posicionar. Pois é, né? Mas sim, né, como eu disse antes, né, quem nunca, né, biscoitou na vida é porque não olha as lembranças lá do Facebook. Eu tenho meu Facebook só para olhar as lembranças e me envergonhar de mim, né? Mas já em vários momentos da vida. Algum fato psicológico, assim? Algum problema na tua vida depois? Cara, onde é que tu quer chegar, cara? do que tu sabe, né? Chegou a gerar algum problema para ti, alguma dificuldade? Cara, até problema psicológico não, mas já afetou, por exemplo, o meu jeito de ser. Né? Porque na busca por aceitação, né, na busca por elogio,
Eu tive uma fase da vida, para quem me conhece, que, né, eu não aceitava na época dizer que eu era emo, né? Porque emo na época todo mundo... eu já fui emo também. Quem nunca foi emo, né? Aí a gente sempre dizia, eu não sou Eu não emo. sou Sua emo. franja aqui, ó, Hoje eu a gente não sou admite, emo. né? Já fui emo, já. Hoje é mais tranquilo, assim. Ainda existem emos ainda. Ainda existem, Mudou o nome, né? Não, são Não, raros, emo. mas É são o mesmo mesmo ainda. nome? Tem. Como é que é a hashtag aquela Eu sou do... emo e ainda tô aqui, alguma coisa assim, não sei. Não, mas rola aí às vezes a hashtag, né? Emo ainda vive, uma coisa assim, mas é em inglês, eu não sei falar, então não vou arriscar, né? Mas isso já ditou já, né, a forma como eu me vestia, por exemplo, né, as coisas que eu ouvia, as coisas que eu falava, as minhas gírias também, né, era muito ditado por isso, né? E aí eu buscava uma aceitação da galera que curtia aquilo mesmo que eu curtia. Então eu usava a calça mais apertada, né? Tem uma música do Strike, até me perdoem aí por trazer, né, mas tinha uma música do Strike que dizia, né, aperta a calça, né, tal, usa roupa colorida, não sei o quê. E aí eu usava, né? Tênis colorido, calça apertada. A gente sofre com isso, só um parêntese. A gente que é brasileiro, a gente sofre com isso, né? Porque a moda chega muito atrasada no Brasil. Eu lembro que eu mandava apertar minhas calças, que não tinha calça skinny na época. Era triste, a gente ia na costureira pedir pra elas fechar as o calças. uniforme da escola ainda. É verdade. A costureira ganhou bastante dinheiro Ganhou. nessa É época. verdade. E eu já era baixinho já, né? E aí facilitou muito que eu comprava roupa na seção infantil, então, né? Aí eu pegava lá uma roupa, eu tinha já, sei lá, 16, 17 anos, comprava roupa lá de 12 anos e ficava apertado, ficava legal, né? Camiseta de banda cool. e tal. Muito cool. Beleza, fechando então, acho que daqui a pouco a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais gospel. O Guilherme já entrou, e o Júnior já entraram no assunto gospel. Eu me aí. segurei. Daqui a pouco a gente vai entrar num assunto mais gospel, um pouco sobre biscoitar, e algumas perguntas a mais aí. Agora a gente vai fazer um intervalo e pedir pro Léo estar cantando alguma música aí pra nós, que tem preparado. Vou cantar o Esperança. Quem não viu ainda, a Mob lançou na sexta-feira a música. Sigam lá na playlist do Spotify. Porque te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, ainda o louvarei, pois é dele a salvação. Porque te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, ainda o louvarei, pois é dele a salvação. Guarde a fé, a esperança e o amor. Tudo é vão sem ter amor. Tudo é vão sem ter amor. Guarde a fé, a esperança e o amor. Tudo é vão sem ter amor. Tudo é vão sem ter amor. Vou me entregar. És a luz na escuridão, o conforto ao coração. Vou confiar minha vida em tuas mãos. Esperança e salvação tu és. Porque te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, ainda o louvarei, pois é dele a salvação. Guarde a fé, a esperança e o amor. Tudo é vão sem ter amor. Tudo é vão sem ter amor. Guarde a fé, a esperança e o amor. Tudo
Tudo é vão sem ter amor. Tudo é vão sem ter amor. Vou me entregar. És a luz na escuridão, o conforto ao coração. Vou confiar minha vida em tuas mãos, esperança e salvação tu és. E quando a noite chegar, tua luz vem me aquecer, teu perdão me preencher. E quando o medo me cercar, tua mão vem me guiar, tua paz vem me tomar. Guarde a fé, a esperança e o amor. Tudo é vão sem ter amor. Tudo é vão sem ter amor. Guarde a fé, a esperança e o amor. Tudo é vão sem ter amor. Tudo é vão sem ter amor. Estamos de volta, pessoal. Obrigado, Léo, aí pela participação também. Não tinha agradecido aí a presença dele, que também aceitou nosso convite. E para quem está chegando agora, e para quem chegando agora não é ao vivo, né? Pô. Mas para quem não pegou aí do que a gente está falando, né? Enfim, a gente comentou no início do programa aí sobre biscoitar, né? A gente falou sobre o termo. Cada um compartilhou aqui um pouco das experiências que teve, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o biscoitar dentro da igreja, né? Se isso ocorre, se não ocorre, a gente vai estar debatendo um pouquinho mais. Quero lembrar mais uma vez, momento biscoitagem aquele, né? Se tu ainda não te inscreveu, clica ali, te inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha depois com seus amigos, que o tema é relevante, e como a gente citou antes, né, pesquisando na internet, igrejas falando sobre biscoitar, sobre biscoitagem são poucas, então já é mais um ponto positivo aí, né, para vocês estarem compartilhando com os amigos de vocês. Enfim, só mais uma propaganda, né, também, momento propaganda, aquele, né, momento patrocínios. A Lauren comentou antes, né, sobre o cancelamento. Para quem não assistiu ainda, a gente tem um vídeo também, Vibe Talk, nosso primeiro episódio foi sobre a cultura do cancelamento, muito interessante também. Depois que terminar esse aqui, terminar de assistir esse aqui, volta lá e assiste aquele também, que certamente vai te agregar muito aí. Enfim, né, sem mais delongas, a próxima pergunta que a gente tem, então, para os nossos convidados é se dentro da igreja existem biscoiteiros. Eu já vou juntar aqui as três próximas perguntas, eu acho que a gente pode conversar bastante a respeito disso. Se dentro da igreja existem biscoiteiros, se existem, como identificá-los, e depois também a gente, eu acho que provavelmente devem comentar aí se na Bíblia tinham biscoiteiros ou não, né? Olha, eu já vivi experiências de pessoas biscoiteiras dentro da igreja. O que é, no caso da igreja, né? A gente adapta um pouco. É aquela pessoa, que nem a gente falou, o termo biscoiteiro é muito grande, a pessoa que busca por aceitação, e também é a pessoa que está ali, ó, na polêmica para, sabe, de repente falar sobre aquilo, uma coisa que às vezes já até acabou e a pessoa quer falar para quê? Para se sentir melhor, né? Então, tem muitos dentro da igreja. Isso é um assunto, por exemplo, da vida de alguém, aconteceu alguma coisa do passado, a pessoa já esqueceu, Deus já também não quer mais saber, e aí o irmãozinho ou a irmãzinha vai lá e quer lembrar, mas você lembra que a fulana fez? Pois é, eu acho que é isso. Isso já é biscoitar, porque tu quer dar a tua opinião, e hoje em dia as pessoas estão assim, né? Eu aprendi isso com as redes sociais, as pessoas querem muito dar a opinião delas. Na verdade, sempre foi assim, né? E em Filipenses 2:3 diz assim, não faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, isso cola muito com esse exemplo que eu dei, né? Da pessoa, às vezes, quer ter a opinião ou quer julgar também, né? A gente fala muito sobre isso.
Mas, às vezes, tipo, não tem necessidade de tu comentar, nem comentar. Às vezes, nem dentro da tua casa. Ah, tu viu o que aconteceu com fulano? Por quê? Pra quê? Tu quer dar teu parecer sobre isso, mas tu quer se sentir superior? Então, Acrescenta no quê, porque né? a gente não pode falar daquilo que muitas vezes a gente erra igual, né? Às vezes nosso erro pode ser outro, mas é o mesmo pecado, não existe pecadinho e pecadão. Então, todos nós temos defeitos. Então, muitas vezes, até comigo, quando eu vou falar de alguém, tem que pensar, mas eu também erro em tantas coisas, e quem sou eu para falar do fulano? Né? Então, isso é uma biscoitagem dentro da igreja. A gente que trabalha com música dentro da igreja, a gente sabe bastante sobre a responsabilidade que é a ministração, que é o trabalho dentro do templo, né? A gente sabe como é complicado. A minha vida inteira eu ouvi muita bobagem a respeito disso e vi muitas pessoas ao meu redor achando que, inclusive é popularmente falado, né, dentro da igreja, sobre a vitrine, né? Os que pregam, os que cantam, os que estão ali na frente. Muitas pessoas não levam a sério esse chamado, não levam a sério esse trabalho tão fundamental dentro da vida da igreja e utilizam disso como uma ferramenta de chamar a atenção, uma forma de chamar a atenção, de receber aplausos, de receber aceitação na vida real. Então, acho que a igreja já deu muito palco, e a igreja, eu falo, as pessoas, né, já deram muito palco para biscoiteiro, para artista, né, polêmicas, né? É bom polêmica que ajuda no engajamento. É verdade. Só não cita nomes, por não favor. Vou citar aí, Vou nomes. dar um clickbait lá no YouTube. Mas eu acho que a igreja cortes, né? E tem também aquela pessoa que está sempre caçando um cargo, né? Sim. Como tem isso dentro da igreja. Acho que não existe igreja que não tenha passado por isso com uma pessoa, com duas, com três, com quatro. Enfim, é sempre aquela pessoa que está buscando um cargo. E aí tu quer a ajuda da pessoa, de repente, poxa, vem aqui ajudar a gente a limpar a igreja, a organizar os bancos, qualquer coisa. E a pessoa, pois é, né, não estou podendo. Mas quando aparece uma oportunidade da pessoa tá lá em cima, ou sei lá, em evidência, aí a pessoa aparece de cara. Então, esse aí eu acho que é o biscoiteiro master dentro da igreja. Pesa para um líder que tem que dizer um não ainda, né? Perdão? Ainda pesa para um líder também. Pesa. Sim, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo na liderança do Ministério de Louvor. Todo mundo quer cantar, né? Todo mundo quer cantar. Cara, a pessoa chega na igreja, a primeira coisa que ela quer é um ministério de louvor. E eu entendo. Eu entendo porque antes de eu entrar no ministério de louvor, era meu sonho também. Era meu sonho tu ver aqui embaixo, a mesma admiração que as pessoas lá de fora têm por artistas lá de fora, é tão grande quanto aqui dentro com quem ministra, porque nós temos relacionamento com essas pessoas. Nós somos amigos dessas pessoas. Nós somos irmãos, nós somos primos, nós somos parceiros, tá ali com essa pessoa o dia a dia. Então, tu cria um carinho maior. E tu tem que dizer para a pessoa, olha, talvez esse não seja o teu lugar. Talvez o que tu está procurando aqui em cima é a atenção, mas tu não está disposto a carregar a responsabilidade que é esse cargo, né? Então, eu acho que nesse meio tem muito. Dentro da igreja tem muito. Acho que essa era a minha contribuição para esse assunto. Em grupo, nisso que tu falou agora é muito engraçado, que as pessoas têm um negócio com um grupo de louvor, né? Uau, é o grupo de louvor. E às vezes também tem alguns irmãos que, poxa, meu sonho é entrar no louvor, mas a pessoa não sabe cantar. Tem isso também, então pesa muito para quem canta dizer, poxa, ou quem sabe faz uma aula de canto, não tem problema a pessoa procurar ter conhecimento. Até porque a gente que já sabe cantar, a gente também busca conhecimento, a gente nunca... Pelo menos para mim nunca vai funcionar. Não, eu nasci cantando e não vou precisar aprender nada. Bem pelo contrário. E muitas vezes é até engraçado, porque a pessoa quer estar no grupo de louvor, vou usar esse exemplo ainda, e aí, porque a pessoa acha que é só isso, pega o microfone, vai cantar ali domingo, muito bonito, muitos aplausos e vai embora. E não é assim. Não. Aí, do momento que tu apresenta a realidade, tem que estar tantas horas mais cedo, tem que, aqui pelo menos no nosso ministério lá na igreja, todos nós ajudamos a enrolar cabo, a guardar o microfone, então todas essas coisas todos nós fazemos. E às vezes a pessoa não quer isso, a pessoa quer pegar o microfone e sair, ou pegar a guitarra, ou que é só evidência, né? E tem todo um trabalho nos bastidores que é muito maior do que está ali.
né? Então, é outro tipo de biscoiteiro também. Na verdade, o tá ali são os 15 minutos, né? São Os 15 exatamente. minutos de fama, né? Entre aspas aí. Sim. Trabalho ninguém vê aqui às 4 horas da tarde Tu a já vai equipe cantar vindo aqui cansado, montando né? as coisas. A gente já vai cantar cansado, claro, com muita alegria, mas já teve, pelo menos para nós é assim, já teve toda uma função, um preparo, um aquecimento, ensaio, gente, é A barra. semana é puxada, né? Ainda para quem Sim. ministra, ela é muito puxada também. Eu acho interessantíssimo da gente falar sobre esse assunto, mas ele não se limita a esse ministério, né? Eu não sei lá em Esteio, aqui na nossa igreja nós não temos mais essa cultura. Na verdade, acho que nós nunca tivemos muito a cultura do playback, né? Da oportunidade. A gente não tem muito porque acho que na nossa convenção tem essa cultura. Eu já fui a garota do playback, Mas gente. eu também já fui. Eu acho que eu já cantei até aqui com playback. Tu jura? É que assim, quem não sabe, quem não foi falado ainda, que eu sou da Batista Betel de Esteio, da igreja do pastor João Batista. E eu sou neta, o Léo brinca comigo, ele vai rir agora, porque eu sempre falo isso aonde eu vou, que eu sou neta de pastor e eu sou neta do pastor Ivo. Então, sempre, eu já cantei em todas as igrejas, não estou querendo me achar, claro, né? Mas quando eu era bem pequenininha, eu sou cantora. Então, provavelmente eu já vim cantar aqui em Canoas, porque eu ia em muitas igrejas da convenção. Quando ele ia, eu ia atrás e eu era a biscoiteirinha, na verdade, né? Que é onde tinha a oportunidade, eu estava indo atrás para cantar. E eu era sempre do playback, né? Sempre. E eu não cantava uma, eu cantava 2, 3, tomava conta. Então, a biscoiteira master, na verdade, era um né? Mas o que eu digo, por exemplo... Mas não tem mais essa cultura do playback. Tem, né? Não. O Léo pega todos, puxa, né? Qualquer música. Ele nem sabe, mas ele toca mesmo sem saber. Eu tenho um Léo também, o Fê. É muito bom A gente tem ter uma também pessoa assim. um Léo. Ele toca todas as músicas. E é incrível, a gente vai buscar, assim... A minha primeira música que eu cantei, de cantar mesmo, sem ser no coral, no Betel Kids, foi uma biscoitagem sensacional. Eu falei pro meu pai que eu queria cantar, eu estudei, a música era do Oficina G3. Nossa, ele já puxou roqueiro, já Sim, de cara, eu era emo, falei pra que vocês. ousado. Era aquela, eu vou lutar até o dia amanhecer. E, gente, eu fiz a banda inteira dos jovens ensaiarem a música, o Luquinhas, o Memel, não sei se vocês vão lembrar. E eu cantei, me tremendo dos pés à cabeça. Mas cantei. Depois aquilo, gente, a dopamina, a endorfina das pessoas. Sim. Ai, que lindo abraçando. Eu disse, é isso que eu quero fazer pelo resto da Ai, vida. Eu quero Por um lado é bom, né? É. É um incentivo, na verdade. As pessoas não veem... como é que fala? Paparicar. Na verdade, é um incentivo, né? Mas quando a gente amadurece, a gente começa, né? Nossa, eu tô falando muito aqui. Quando a gente também. amadurece, a gente começa a ver essas coisas, né? A gente começa a entender essas coisas. Eu, por muito tempo, admito este erro, né? Essa mentalidade, essa visão que eu tinha de estar ali e amar receber aqui. E até que algumas pregações, e Deus vai trabalhando na nossa vida, conforme a gente vai buscando a Ele, começou a trabalhar, né? Bom, tudo é para a glória de Deus. Se tu recebe um elogio, espelha isso para Deus, né? Reflete isso para Deus. Nada é por mim. Sabe que quando eu ia cantar, quando eu era pequenininha, minha mãe sempre me falava, minha família sempre me disse isso. Tu não é melhor que ninguém. Tu não pode te achar. Não pode ficar te achando que tu não é melhor que ninguém. Claro que depois eles viam, nossa, que lindo, estava mais linda que todas. Mas eles sempre colocavam na minha cabeça. Eu também participei de alguns festivais, né? E minha mãe sempre falava, não fica triste, pensa que tu não tá mais competindo, tu vai adorar a Deus. Eu sei que tu quer ganhar tudo, mas vai para adorar a Deus. E ela sempre fazia eu ministrar antes, eu acabava decorando, né? Uhum. Quer dizer, esses aplausos não são para mim, são para Deus. Eu tinha, sei lá, uns 5 anos e eu tinha que falar isso, mas eu já entendia a verdade daquilo, que eu pensava, não pode, eu não posso ficar me achando uma estrela ou alguma coisa assim, embora eu amava cantar, dançar e fazer tudo que uma artista faz. Uma performance. Mas, sim, eu sempre amei isso. Mas a minha família sempre colocava na minha cabeça, tu tem esse talento, mas tu usa pra glória de Deus, né? Não acaba que te sentindo melhor que os outros por causa disso. A gente fala bastante da música porque é a nossa área, né? Óbvio, em cada área tem os seus exemplos, né? Mas eu lembro de um líder meu que falou o seguinte, ele disse assim, é inaceitável
a pessoa que chega totalmente despreparada, entrega um CD na mão do sonoplasta, né? E chega lá no microfone e diz: não ensaiei, mas tudo é para Deus. Deus aceita meu louvor. Não. O meu líder, ele dizia assim, ó, excelência. Para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser o gente. melhor. Ensaia, tenta de novo, passa de novo, e quando tu cansar de passar, ainda não vai estar perfeito para entregar para Deus, porque Deus merece o melhor que a gente tem a entregar. Tem uma página no Instagram que eles postam memes cristãos, eles usam uma hashtag deles, ele se esforça que é para Jesus. Sim, e isso serve tipo para muitas coisas, na verdade, dentro da igreja principalmente, né? Nossa, o que eu já até me frustrei por algumas coisas, tipo, não vou mais fazer isso porque eu gosto de ver as coisas sendo bem feitas, sabe? E todo mundo tem, Deus deu um talento para cada um, e cada um pode ser para cantar, dançar, para limpar. Aquela pessoa é a que limpa melhor a igreja. Amém. Bênção. E isso também se reflete muito, né? Eu até ia dar o exemplo de dança, né? Irmã, se tu é da dança, faz balé, faz jazz, não tem dinheiro, pesquisa no YouTube, tem opções para isso, né? Porque muitas vezes no grupo de dança eu quebrava um pouco a cara por causa disso, né? Porque eu fiz balé um tempo, não tô me achando também, gente, não tô querendo biscoitar aqui. Mas muitas vezes a pessoa, mas para que fazer isso? Se é para gente, é aí que tu tem que fazer. Se tu gosta de fazer isso, se tu se sente feliz fazendo isso na casa de Deus, estuda, né? É muito importante. A gente está falando... Não, fica à vontade. A gente está falando sobre áreas artísticas, né? Porque são as nossas áreas. Mas, eu tinha comentado antes com o Ju, com o Pedro, em outras coisas, na nossa igreja tem um ministério de ação social gigante. Gigante em coração, porque a equipe é pequena. Mas é um ministério que, no meio da pandemia, se destacou de uma forma absurda. Porque é o chamamento da igreja, né? Eu comentei com o Pedro uma vez, e disse, olha, quando eu entro numa igreja, eu já não me importo mais com a decoração, com o ministério de louvor, com a roupa das irmãs, eu não me preocupo. A minha preocupação é qual é o trabalho social de vocês. Porque se a igreja não tem um trabalho social, então ela não sei o que ela está fazendo ali. Tá? Polêmicas. Se quiserem deixar esse corte, botem na minha culpa, porque eu vou bater no peito, que eu tenho respaldo bíblico para falar sobre isso. Tem respaldo bíblico para falar sobre isso. Mas o que eu ia dizer é, por exemplo, a gente vê dentro e fora da igreja pessoas que fazem boas ações, boas obras, ações sociais, mas para benefício próprio, para o bem da sua imagem. E isso é o quê? Biscoitar. Biscoitar. Bem-vindo. Agora vocês vão entender o biscoitar, né? É tu dar o pão com uma mão e na outra mão tu tirar uma selfie. Cara, tu vai me permitir agora, eu ia me segurar para não citar, né? Que tem um músico que eu gosto de várias músicas dele, né? É secular, né? Agora eu vou polemizar aqui a situação, né? Mas enfim. Ele é deste século? É, deste século. Tá, então exato. tá show. Eu adoro esse termo secular. Eu não vou citar o nome dele aqui para não fazer propaganda, né? Mas, enfim, ele tem algumas músicas que relatam esse tipo de situação, né? Uma delas, eu vou sugerir, depois pesquisa só o nome da música, né? Uma delas é Quantos Tantos, é o nome da música, e ele tem um trecho, a música inteira é sobre isso, né? Ele fala, mas tem um trecho da música que ele fala, caridade postada ou não terá valido de nada. Né? E tem uma outra música também que ele canta lá, que é Mundo Moderno, e lá ele fala, né, que tudo que eu faço é para mim, até a bondade que eu ofereço. Né? Ou seja, se eu não estiver tirando uma selfie para postar, para ganhar o like, né? Oi? Né? Se eu não fizer isso, então não tem valor. Né? O peso maior não está naquilo que eu estou fazendo de bom, mas sim no como as pessoas vão ver aquilo. Né? A gente utiliza biscoitar, mas é o bom e velho narcisismo, né? É o bom e velho egoísmo, egocentrismo. Então, a gente consegue colocar dentro de um termo moderno, biscoitar, todas essas características. Né? E a gente, infelizmente, encontra hoje, século XXI, a igreja moderna, com acesso à informação, a gente encontra gente assim, a gente encontra gente nesse naipe. Não, e a gente até não está falando que seja errado, né? Tu postar, às vezes é até bom para incentivar outras pessoas a fazerem, né? Também, a se envolver também, né, no negócio, ou até mesmo para as pessoas terem o entendimento de que tem trabalho, né? Tem serviço que é necessário que mais pessoas se envolvam, né? Não quer dizer que seja errado postar, mas a questão está na intenção, né? Qual é a intenção? Tu está postando por quê? Né? É para ti, é para
tu receber um elogio, alguma coisa assim, o elogio é bom, né? É bíblico elogiar, é bom que tu faça o elogio. Agora, o que tem que cuidar é como esse elogio vai te atingir, né? Vocês comentaram aí com relação ao louvor, mas, por exemplo, trazendo um pouco a brasa pro lado do seminarista, né? Para quem prepara uma mensagem também, às vezes tu descer e chegar, que mensagem boa, né? Que isso é uma coisa que, se a pessoa não cuida, ela corre um risco muito grande de achar que ela fez alguma coisa, né? Quando, na verdade, quem fala é Deus, né? E como vocês citaram também, né? Tudo que a gente faz, né? A gente tenta fazer é o melhor para Deus, né? Isso que algumas pessoas, às vezes, não têm esse entendimento, né? De que eu não estou fazendo para o público que está assistindo, para o pastor que está vendo, para o meu líder, não, eu estou fazendo para Deus, né? E aí eu tento entregar o meu melhor, não vou fazer de qualquer jeito, poxa, é para Deus, né? Assim serve para todas as áreas, não só dentro da igreja, mas fora também, né? A gente está no nosso serviço, trabalha, a Bíblia fala isso, né? Trabalha como se estivesse trabalhando para o Senhor, né? Como se estivesse trabalhando para Deus. Outra coisa, assim, é bom falar ter a Lauren, ter o Léo aqui, porque eles são da mesma convenção, então a gente se sente num ambiente seguro, né? De conversar em casa. Mas as nossas igrejas, as igrejas batistas, né, elas geralmente elas culturalmente não são muito pentecostais, né? E a gente consegue enxergar, falam que nós somos frios, nós somos simplesmente racionais às vezes, né? Então a gente tem Olha as polêmicas aí. Polêmicas. Não, mas o que eu quero dizer, eu não tenho nada contra quem é pentecostal, tenho até amigos que são. Família que gosto muito. Corinho, Cassiane, cresci à base de Cassiane. Mas algumas coisas que são feitas, Deus enxerga o nosso coração, e não é papel nosso julgar, não é no nosso papel olhar para as pessoas e pensar, será que essa pessoa está fazendo para Deus? Será que essa pessoa está fazendo? Não é nosso papel, não é meu papel, não é o papel de ninguém que está aqui. Mas que no nosso, como a Lauren falou, né, a gente tem que se autoexaminar, que a gente possa então pensar, poxa, por que eu faço o que eu faço? Por que quando um pastor está pregando, eu não posso dizer amém? Eu tenho que dizer amém. Porque quando uma pessoa fala, você concorda com isso? Dê um glória a Deus, você não vai dar glória a Deus. Diz glória a Deus. Então, eu me pergunto muito por isso. É algo polêmico? Cabe a mim? Não cabe, né? Julgar quem faz isso. Mas eu enxergo muito dessa forma. Para minha vida cabe desse jeito. Se a afirmação precisa ser para o divino, ele ouve meu coração. Então, se eu quiser verbalizar, eu posso verbalizar como amém. E nas nossas igrejas são assim, a gente tem essa fama de ser frio, né? As pessoas entram aqui, nossa, vocês cochicham. Não, a gente fala do nosso íntimo, a gente não tem essa cultura de falar tão alto, né? Mas aos poucos tem mudado. Meu pastor fala alto, né? Então, mas é porque a goela dele mesmo colabora para isso. O meu pastor é o pastor Mário, vocês se conhecem? Sim, conheço. Então, vocês se conhecem o pastor Mário, vocês vão saber qual é a nossa linha, a nossa cultura aqui na Betel de Canoas. Polemizei. Não, cara, mas é interessante isso que tu falou, porque a gente vê, né, tá dentro da pergunta ainda ali, eu de repente vou estar respondendo aqui o que vocês iriam comentar, mas a gente vê na Bíblia, né, os fariseus, né, que às vezes faziam... Tava me segurando pra não falar. Olha, que a gente vê que faziam, né, a intenção não era a correta, né, e às vezes é que nem o Guilherme citou, né? Tu erguer a mão mais alta, tu falar mais alto, né? É para aparecer, é para mostrar uma coisa que muitas vezes não é. O bom de ter meu amigo aqui que é seminarista é que eu falo de uma forma bem rústica, né? E o Júnior tenta consertar minhas palavras para não ser cancelado. Isso é muito interessante. Mas tem o texto, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu acho que isso é aquela frase que a gente tem agora que está famosa, né? Quer fazer? Faz. É de bom tom? Não é de bom tom. Então, a Bíblia ela é muito moderna, gente. Se vocês conseguirem ler dentro da palavra, tem tudo que a gente fala hoje, está lá. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o famoso pode fazer, faz. Quer fazer? E, na verdade, muita coisa que a gente está citando aqui, né, tá na Bíblia lá, embasamento, né? É só, eu não vou dizer atualizar, mas é contextualizar, né? Contextualizar. Em relação a essa tua pergunta,
porque a gente recebeu um roteiro, né? Então a gente já veio um pouquinho preparado, né? Eu recebi de última hora, então não vim tão preparado assim. Mas não, tudo bem. Mas eu fiquei pensando hoje à tarde, quem na Bíblia, não me vinha ninguém na cabeça. Aí depois eu pensei nos fariseus. Mas eu não falei nada, eu cheguei no Léo e perguntei: Léo, quem tu acha na Bíblia que é um biscoiteiro? Aí o Léo falou: os fariseus. Eu não tinha falado nada para ele para ver se ia estar certo esse meu pensamento, que eu fico meio segura para algumas coisas, né? Mas era mais sobre isso, para complementar mesmo. Eu estava me segurando para falar sobre os fariseus. Que só esperando a sim, deixa. Porque é total, né? É 100%. Então a gente chegou à conclusão de que os fariseus eram os biscoiteiros da Bíblia, né? E antes de... Não sei o que tu ia falar? Desculpa, te cortei? Não, eu já ia trocar o assunto já. Ah, tá. Não, antes só então da gente trocar o assunto. Às vezes eu esqueço que eu estou com o microfone na mão, eu falo fora dele, né? Mas enfim. Antes da gente trocar o assunto só, né? A gente citou com relação aos fariseus, agora me perdi o que eu ia dizer aqui. Mas estava dentro do que a gente estava falando. Acho que era sobre os elogios. Isso, era sobre os elogios. Que eu ia citar que elogio, né? Eu falei antes, elogio é uma coisa boa, né? Não é ruim, é bom a gente elogiar. Né? Todo mundo gosta, né, de receber elogio. E ele só é perigoso, né? A Lauren citou antes que ela começou a cantar nova, né? Que bom que tu tinha tua família ali te incentivando e ao mesmo tempo te aconselhando, né, a não deixar aquilo subir a cabeça, nada assim. E a gente vê na mídia às vezes, né, muitos cantores que começaram novos, não vou citar o nome, né, mas certamente vocês vão lembrar de muitos aí, que começaram, né, desde criança a cantar e chegou num determinado momento que isso virou uma depressão, isso virou um problema muito mais sério e que não tá longe de acontecer com nós também, né? Se a gente focar naquilo que é errado, por exemplo, focar no elogio, né, a busca pelo elogio. Isso que é o errado, né? O elogio espontâneo é algo bom. Agora, a busca por ele é que aí é onde está o nosso erro, né? E só comentando também, né, com relação à pregação da palavra, uma vez eu conversei com um colega no seminário, ele já não estuda mais no seminário, hoje já é pastor, não é da nossa convenção, e uma vez ele comentou comigo, ele tinha saído do emprego, e ele pregava em várias igrejas, ele era convidado para pregar em várias igrejas, e ele recebia oferta. Né, ele recebia oferta cada vez que ele ia pregar numa igreja diferente. E uma vez ele comentou comigo, cara, às vezes a oferta que eu recebo chega a ser maior do que o que eu ganhava. Pessoal, não é assim com todos os pastores. O pastor normalmente ganha pouco, tá? Não é para o tanto que faz. Trabalha 24 horas. Trabalha 24 horas de domingo a domingo e não ganha o equivalente ao tudo que faz. Né? Mas nesse caso, né, esse colega ele comentou que como ele pregava em muitas igrejas, né, ele comentou que às vezes, somando, né, tudo que ele ganhava de oferta, dava ali mais ou menos o que ele ganhava de salário. E aí eu perguntei, cara, de repente, né, tu saiu do serviço, agora tu não te dedica 100%, né, à pregação do evangelho. Aí ele comentou comigo o seguinte, que ele tinha medo, não medo de se dedicar 100% à pregação, mas ele tinha medo de que o depender daquilo se tornasse para ele algo que não era mais para Deus, né? Eu estou fazendo que é o meu ganha-pão, não estou fazendo para Deus. Né? Então a gente vê o tamanho do discernimento, né, que a gente tem que ter e o risco que todo mundo corre, né? Não só pregador e ministro de louvor, mas em geral, né? Às vezes tu faz alguma coisa ali, tu trabalha na igreja, tu ajuda e alguém chega e te elogia, às vezes tu depende daquilo, né? O elogio se torna aquilo que te alimenta, tu fazer algo de bom, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a mais. Principalmente eu canto desde os 3 anos de idade, então acabou que isso virou uma responsabilidade muito grande, porque querendo ou não, quando tu tem um talento, alguma coisa que tu é muito bom, não estou dizendo que eu sou a melhor, mas quando tu tem o talento mesmo para fazer isso, acaba que vira um peso, digamos assim, e não adianta. Isso vem para todo mundo, principalmente quem é desde criança, e foi o que aconteceu comigo. Eu senti uma responsabilidade muito grande, que eu não podia decepcionar minha família de jeito nenhum. Então, muitas vezes, eu não queria cantar. Coisa de criança, não tem como explicar. Hoje, jamais eu ia recusar uma oferta. Eu amo cantar, amo. Mas, quando eu era criança, eu não estava afim. Eu ficava, às vezes, nervosa também. Eu não estava afim, mas eu, ao invés de falar para minha família, olha, eu não quero cantar. E, às vezes, com antecedência, eu podia avisar eles, não estou afim, não estou legal. E não acontecia, porque eu pensava, nossa, eu vou decepcionar minha avó, ela vai ficar triste, vai todo mundo ficar triste comigo. E cara, isso foi muito pesado para mim. Por quê? Que eu recebi elogio das pessoas. Daí, se eu falasse que não, talvez as pessoas iriam falar, mas por quê? E eu já ouvi isso.
Deus te deu esse talento e tu não vai usar. Eu já usei isso, Cobrança, eu né? já ouvi isso algumas vezes. Isso é muito pesado. Gente, não façam isso, não façam isso. Principalmente se tu é uma pessoa mais velha, falar isso para uma criança, para um adolescente. Isso é cruel, porque a responsabilidade que tu sente, nossa, agora eu estou decepcionando Deus, porque eu não quis cantar aquele dia na igreja. E isso é tão pesado porque criança, principalmente criança, tem sentimento, tem dias bons e dias ruins. Muitas vezes a gente está agora, tipo, cansado do trabalho, alguma coisa assim, a gente não quer estar em evidência, às vezes a gente só quer ficar na nossa. Não é que a gente vai recusar adorar a Deus ou orar ou fazer qualquer coisa, mas às vezes a gente só quer ficar na nossa. E às vezes para quem canta lá em cima, não tem essa opção muitas vezes. Hoje em dia, se tem um dia que eu não estou muito bem, eu falo, Léo, tu assume hoje o louvor Teajô, que eu não estou muito bem, vou ficar na minha. E tá tudo bem, a gente tem essa conversa muito aberta lá no nosso ministério. Mas quando eu era criança, eu não tinha isso, né? Então teve essa responsabilidade muito grande, porque as pessoas vinham falar para mim, tu é tão talentosa, tu canta tão bem, tu não vai cantar hoje. Teve uma vez só que eu recusei de cantar, porque eu estava bem ruinzinha da garganta. Eu falei, olha, irmão, eu não vou cantar hoje. E eu vi a cara dele de decepção para mim, tipo, nossa, eu contava contigo. E eu tinha, sei lá, uns 11 anos. Então, isso é muito pesado, principalmente colocar essa responsabilidade na cabeça de uma criança, né? Então, muito cuidado aí se seu filho é uma criança prodígio, digamos assim, né? Ele tem o talento, alguma coisa assim. Cuidado com a responsabilidade, porque isso tem muito peso no futuro. Eu acho que isso é muito uma questão batista também, né? Que a gente vê normalmente desde cedo, já quando criança começa a participar, já vê que tem talento, né? Vamos incentivar, Gente, vamos meu trazer avô para cantar 100%. junto, né? Meu avô 100%. Meu avô, tipo, ele ama convenção a todo vapor, assim. Tu não pode falar nada da convenção, não que eu fale mal, né? Mas não pode falar nada que ele defende a convenção com unhas e dentes. Bomba, Lauren fala mal da convenção, né? Não, gente, brincadeira, não é pessoal. isso. Eu amo, inclusive eu amo ser batista. Mas é que meu avô tem um amor maior por isso, né? Então, ele me levava para cantar a igreja, sei lá, de Porto Alegre, a igreja de Pelotas, do interior. Eu ia em todas as batistas cantar. Tem lugar que eu nem lembro, mas eu ia. Porque meu avô dizia, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Claro, isso foi muito bom, né? Teve resultados ótimos, graças a Deus e a minha família. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. É isso, então. Essa semana, eu passei a semana toda, eu não sou tanto de biscoitar quanto eu biscoitei essa semana no meu Instagram. Foi por uma boa causa, né? Postei demais em prol desse evento. Uma em prol persona. dessa que era para ser uma live, mas estamos gravando agora, né? Só que um vídeo que eu deixei de postar, eu ia postar ali com aquela barrinha para te voltar e ia postar pedindo um biscoito gospel. Pensei em pedir, mas pensei que talvez eu pudesse levar um xingão aqui nessa conversa hoje por ter postado isso e ficou a questão. Existe uma forma cristã de biscoitar, talvez um biscoito para Jesus? Um biscoito em nome de Jesus ali? Jesus não precisa de biscoito, não. Jesus não passa fome, não. Olha, que loucura. Mas é boa a pergunta, hein? É boa. Pergunta. Olha, eu tenho tanto para, como diria o pastor Lima. Bom, por onde começar? Eu não sei qual vai ser o posicionamento da Lauren. Eu acredito que não rola. Uma vez que a gente utiliza, uma vez que a gente está colocando esse termo, e dentro desse termo, egocentrismo, como é que é os outros nomes? Narcisismo e tudo, né? Necessidade de atenção, necessidade de aprovação. Jesus deixa muito claro: quem tiver afim de vir após mim, quem quiser. Tem os poréns. Se vocês quiserem, pode vir, mas tem os poréns. Pegar a cruz, negar a si mesmo e seguir. Então Jesus não precisa de biscoito. Se ele precisasse, ele dizia, vocês querem me seguir? Tá, mas não precisa pegar a cruz, só quem tiver afim. Jesus, mas eu não quero negar a mim mesmo. Não, capaz, não precisa. Pelo contrário, evidencia quem tu é. Eu posso ficar para trás, não tem problema. Só me segue, só usa meu nome junto. Então eu acho que assim, uma vez a gente não consegue colocar Jesus ou o cristianismo ou as doutrinas cristãs dentro disso, porque todas elas vão apontar para Cristo. E o biscoitar aponta para nós, aponta para o eu,
aponta para o que eu quero aparecer, eu quero ser, e a Bíblia ela aponta para ele, ele faz acontecer, ele, sabe? Então, eu acho que dessa forma a gente não consegue encontrar uma forma cristã, uma forma sagrada, uma forma que beneficie o evangelho de nós biscoitarmos. E a gente tem que se parecer como Jesus, né? Jesus era biscoiteiro? Não. Então, né? Por que a gente vai ser? Mas talvez, a tua pergunta talvez tenha outro sentido. Vamos ver se eu entendi. Seria, o que eu entendi, mais ou menos, vamos ver, sou péssima para explicar algumas coisas. Mas seria, de repente, da pessoa biscoitar, por exemplo, biscoitar entra, por exemplo, numa polêmica. Seria mais usar a imagem de Jesus para se sobressair ali também, né? Tá, Óbvio. tipo assim, se ela fosse entrar numa discussão para defender o evangelho, seria tipo isso? Esse tipo de biscoitagem? Tipo, eu vou defender o evangelho. Quando a pessoa entra, que nem eu falei, quando a pessoa entra numa polêmica que tá, por exemplo, no hype do momento ali, no negócio, como é que eu vou explicar numa que não tem a gíria, gente, é complicado. De repente, ali defendeu o evangelho. Então, ela tá ali... Como é que eu vou explicar, gente, para vocês entenderem o que tá na minha cabeça? A gente vai conseguir, velho. Vou dar um exemplo, vamos ver se vocês vão entender. Não sei se vai parecer fora. Houve a polêmica do Paulo Gustavo, que é o lado da Minha Mãe é uma Peça. Várias pessoas falando, eu sou cristão, estou orando pelo Paulo Gustavo. Show de bola, continua. A gente falou, inclusive, sobre isso na nossa última Meet. E eu vi algumas pessoas falando, tipo, em algumas reportagens, tipo, a prática dele está errada, da homossexualidade, e não sei o que Jesus e Deus não aprovam. Talvez seja esse tipo de biscoitagem que tu está falando? Acho que porque aplica, a pessoa que faz isso, ela está biscoitando? Tá. Porque o assunto da matéria não tinha nada a ver com isso. Não estava falando sobre a orientação sexual dele. Não estava falando sobre isso. Era sobre outra coisa, falando sobre o estado de saúde dele. E a pessoa vem e comenta, que Deus não aprova. Não. Tipo, nós como cristãos, a gente sabe disso. Mas tem necessidade. É de bom tom ir lá comentar um negócio sobre a saúde dele. Não tem necessidade. Para mim, isso é biscoitar. E a pessoa estava tentando biscoitar usando o nome de Deus. O que é um perigo, gente. O que é um perigo. Vocês acham que o Paulo Gustavo... outra polêmica, né, gente? Mas tudo bem. Vocês acham que eu já chutei o balde já. O Paulo Gustavo sabe que nós cristãos não apoiamos a prática dele. Ele sabe. Entendeu? Por que a gente tem que estar sempre tocando nessa tecla? Sendo que, se ele perguntasse, podemos nos posicionar, porque ele perguntou, ele pediu a nossa opinião. Mas naquela situação, poxa, era falando sobre a saúde dele, que ele estava lá no hospital, estava entubado, estava tantos dias. E a pessoa tocou esse assunto do nada. Para quê? Para que ela fez isso? Ela queria o quê? Aplausos de outros cristãos para a pessoa dizer, essa aí tem o selo de cristã de verdade. Não é que a gente não pode se posicionar como pessoas da igreja, não tem nada a ver com isso. Mas é que estava fora de contexto e a pessoa biscoitou usando o nome de Deus. Então, talvez é isso que a tua pergunta quis dizer. Serve também as pessoas que ascendem socialmente usando o nome de Cristo e usando a causa cristã, né? Porque, olha, é muito difícil alguém não saber o que o cristianismo não aceita. Se tu perguntar para a pessoa, dizer assim, o que o cristianismo não aceita? Eles vão dizer, isso, aquilo, outro. Tá, mas o que é o cristianismo? Não sei. Alguém já te falou sobre o amor de Jesus? Sobre a misericórdia dele, perdão de pecados, remissão de pecados? Alguém já te contou como o mundo foi feito? A criação? Não, mas a pessoa sabe absolutamente tudo que nós não gostamos. Isso reflete muito sobre nós, sobre como nós temos sido, como nós temos agido na sociedade. Uma sociedade que carece de acolhimento, carece de atenção, carece de cuidado, e a gente pega todas as pedras na mão e joga neles. Todo mundo sabe o que a gente odeia. Ninguém sabe as coisas boas do que nós estamos fazendo. Aí eu acho que entra um biscoitar interessante. A minha mãe estuda assistência social, serviço social, e ela está sempre por dentro. Inclusive, ela é do Ministério de Ação Social da igreja, por isso que a gente sabe tanto sobre o que eles estão fazendo. E a minha mãe estava lendo um artigo que na última pandemia que teve, quem mais trabalhou
foram as igrejas. Porque as igrejas abriram os seus templos para tratar pessoas doentes. As igrejas abriram os seus templos para acolher pessoas. E hoje, na pandemia que está em 2020, 2021, a igreja está de portas fechadas e online, tacando fogo nas pessoas que estão doentes. E é o caso do Paulo Gustavo, que está doente. Ao invés de eles disserem, não, nós vamos orar pela recuperação dele. Deus ama todas as pessoas. Não, o pastor foi lá, o bonito, né, escreveu, tomara que o seu dono venha e leve ele embora. Gente, misericórdia. Misericórdia, né? Enfim. Polêmica, mas é Polêmica, mas é polêmica. que a gente faz todo um caminho para chegar ali no, né, no assunto, mas é sobre esse tipo de biscoitagem que eu gosto de sobre dizer, o isso. close errado. O close errado. O close sobre errado. isso, Desnecessário, né? Desnecessário. É de bom tom? Não, é de bom tom. Vocês falando, eu até lembrei, essa semana, foi essa semana, um ex-professor meu, ele postou, né, com relação a isso, criticando, né, criticando esse pastor que teve esse posicionamento, né, publicamente, dizendo que não que fora do local público isso fosse correto, de forma alguma isso é correto, né? Não é isso que a gente aprende na palavra de Deus. Mas esse meu ex-professor, ele postou, né, fez uma postagem criticando isso. Aí eu também não tinha necessidade de eu fazer, mas quando eu vi aquilo lá, é aquela questão da representatividade, né? Naquele momento, aquele pastor, quando falou aquilo, ele tentou biscoitar ali em favor de alguma coisa que ele acredita que se equivocou ali, né? Mas enfim, aí eu comentei na postagem desse meu ex-professor, eu comentei e falei, olha, né, sou cristão, e esse tipo de atitude não representa aquilo que a gente acredita, né? Aí o professor até achou que eu ia levar para o lado da discussão, ele deu, não, professor, estou concordando contigo, né? Eu critico também esse tipo de ação, porque não é aquilo que a gente aprende, né, na palavra de Deus. Então, né, se a gente for pensar assim, uma forma cristã de biscoitar, né, eu acho que não... Dessa forma. É o close certo. É que, na verdade, não é uma forma... Acaba que não é uma biscoitagem, porque tu não fez com a intenção que todo mundo viesse, parabéns pelo seu pensamento. Na verdade, é um pensamento que todo mundo deveria ter, né? Mas, de qualquer forma, também foi desnecessário, não precisava. Porque né? é até engraçado esse assunto, tipo, as pessoas dizerem, não, que tem gente que não tem intenção má, claro, mas tipo, eu sou cristão e oro pelo Paulo Gustavo. Mas isso não deveria ser uma atitude bonita, isso deveria ser comum para nós cristãos. Tipo, isso deveria ser muito normal. A gente não deve se espantar. Uau, ele é crente e ora por ele, hein? Parabéns. Não, isso é muito comum. Tem que ser, a gente tem que orar. Né? Então, é isso. Tem um amigo meu que ele fala, se ele assistir aí, ele vai saber que eu estou falando dele, né? Mas tem um amigo meu que ele usa um termo que eu não tinha ouvido antes, não sei se vocês já ouviram ou não, se é um termo comum ou não, mas ele usa o termo sinalização de virtude. Né, que as pessoas têm uma necessidade de sinalizar alguma virtude. Aí, às vezes, vai lá e vou comentar, e aí entra também, né, a questão do cristão. Né? Eu preciso sinalizar uma virtude minha como cristão. Não, tu não precisa sinalizar, tu precisa pregar o evangelho. Né? Tu precisa pregar o amor de Deus pelas pessoas que entregou Jesus, né, para morrer pelo Paulo Gustavo, por quem quer que seja, independente do pecado da pessoa, né, Deus entregou o Filho dele para morrer por ele também. Né? O nosso dever como cristão não é o apontar aquilo que está de errado. Né? O nosso dever como cristão é simplesmente acolher, né, a pessoa. A gente não condena, a gente não julga a pessoa. Como o Guilherme falou, né, tem questões que a gente acredita, né, que isso a gente não abre mão, são princípios, né, mas as pessoas a gente acolhe. Né? E o homossexual, ele não é... de repente eu vou estar polemizando agora aqui, né? Enfim. Cuidado. Mas o homossexual, o adúltero, o mentiroso, né? O que muda, né, de um para o outro? Aí algumas coisas a gente trata de uma forma, outras a gente trata de outra. Né? 2 pesos e 2 medidas, né? Não tem a gente não trata igual, né? Isso é um risco que a gente corre. Mas enfim, né? Estou fugindo um pouco aqui do... Eu acho assunto. importante a gente colocar também minha última colaboração para essa parte. Uma coisa que eu tenho aprendido com alguns anos já, eu falei para a Laura, eu sou bem low profile, eu não posto muita coisa, mas eu me estresso muito com as coisas que estão online, me estresso muito, e nosso mundo inteiro tem vivido isso, tem se estressado muito
a gente está muito estressado porque a gente convive direto com essas informações que são absurdas e a gente quer refutar, a gente quer falar e expor nossa opinião. E eu tenho aprendido algo muito importante. Nós não precisamos ter uma opinião formada a respeito de tudo. Nós não precisamos. O cristão não precisa chegar lá em qualquer post de qualquer pessoa, uma pessoa desconhecida da sociedade, e destilar ódio. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Eu acho muito interessante que a Bíblia fala, né, não tomem a forma desse mundo, mas transformem a mente de vocês. E a forma desse mundo é essa. Eu preciso dar a minha opinião sobre absolutamente tudo e destilar ódio sobre essas coisas, porque a minha verdade é superior. E eu acho que a gente pode trazer esse texto para nós também. Não peguem essas manias do mundo, não peguem esse formato que o mundo está vendendo de ódio, de raiva, de responder na lata, de lacrar, de fechar. Eu sou contra lacrar, velho. Sou contra, porque a palavra lacrar, ela vem nesse negócio, já é outro tema que fica de sugestão aí, ela vem nisso aí, né, literalmente, tu vai lacrar, tu vai fechar algo, e a gente não pode, a gente tem que deixar aberto para o diálogo, para entender, né, entender o outro, para ouvir o outro, e assim expressar a verdade de Cristo através de nós, para que o Espírito Santo, através das nossas palavras, toque no coração daquelas pessoas, com humildade, com leveza, né? Ninguém vai se converter com um tapa na cara. A pessoa se converte com amor, com carinho. Está aí Jesus falando com a mulher a samaritana, né? É samaritana. Geralmente eu falo mulher do poço. E não é a Samara. Não e é ela... Gente, é que é incrível aquela passagem. A forma com que ele não aponta o erro dela. Ele faz com que ela perceba o seu próprio erro. E hoje em dia a gente está aqui com o dedo pronto, a gente faz uma análise da vida da pessoa, a gente está com o dedo pronto para falar sobre a vida da pessoa. Com a desculpa da exortação, né? Com a desculpa da exortação. E cara, tu tocou num ponto muito interessante da conversa, né, desse debate, que é o seguinte: com essa desculpa da exortação, a gente age com exortação a quem não deveria, por exemplo, assim. Se a gente for parar para ver, né, a forma como Jesus falava com os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os homens da lei, né? Eram aqueles que interpretavam a lei ali e tudo mais. Eles eram judeus, eles estavam mais próximos ali, digamos, ao parecer cristãos, né, digamos assim. Então, para quem que Jesus fala ali, hipócritas, né, raça de víboras, é para quem? É para aquele que estava fingindo ser algo que não era, né? E aí, quando chegava em situação, né, de alguém que estava ali diante do pecado, a atitude de Jesus não era diferente. Não era chegando, apontando, era chegando e acolhendo, estendendo a mão, né? Essa é a diferença que às vezes a gente peca nisso, né? Muitas vezes a gente peca nisso. A gente age da maneira como a gente tinha que agir com os de dentro, digamos, a gente age com os de fora, né? Beleza, alguns pontos para a gente fechar aqui. A gente chegou a falar lá no início da live sobre a cultura do cancelamento, sobre alguma certa relação. Só que, como a gente já falou lá no início da live, eu queria só perguntar, resumidamente, se o biscoito ele pode se tornar tóxico para a vida de alguém depois de um tempo, ou não sei. Se o biscoito ele pode ser tóxico na vida de alguém. Na vida do biscoiteiro, na verdade. Claro. Minha resposta é sim. Eu achei que tu ia parar aí. Claro. Claro. Enfim, é que ele disse sintetizando, né? Não, mas igual eu falei bem no comecinho, eu falei sobre deixa eu pegar aqui, eu não gosto de falar as coisas erradas. Dopamina, serotonina, que são hormônios. A gente vai para a parte da ciência, né? E os psicólogos dizem as consequências que as nossas gerações estão vivendo agora e vão sofrer muito lá para frente são decorrentes disso, são decorrentes dessa necessidade de aprovação, dessa necessidade de ser amado, de receber atenção, de receber uma curtida, um like, né? Essa aprovação das redes sociais, essa ilusão de aprovação nas redes sociais, traz danos terríveis para a nossa saúde mental,
para nossa saúde social, porque a gente não sabe mais socializar presencialmente. A gente não sabe socializar, porque na internet a gente não mantém diálogo. A gente bota uma foto e a gente recebe um biscoito, um parabéns, um like, um comentário. Daí na vida real, tu é aquilo ali. Tá com a cara cheia de poros, com as espinhas saltando, o cabelo descabelado, a cara oleosa, igual vocês estão me enxergando agora. Com a tua roupa, né? Tu tá ali, presencial. Tu não consegue começar uma conversa. Porque só o que tu faz é postar uma foto e receber um feedback. Tu não desenvolve mais um diálogo, tu não sabe mais. E é isso que, cientificamente, né, a gente vai infelizmente ver isso aí lá pra frente. E eu volto a dizer, não tomem a forma do mundo. Mudem a mente de vocês. Sempre fiquem atualizando a mente de vocês. Se o mundo está indo por um lado, a gente não fala tanto sobre isso, mas culturalmente, a gente é muito sensível a isso. A gente é muito sensível a isso. A gente mora num país de extremos de liberdade e de extremos de conservadorismo. É o país do samba, do carnaval, do futebol, né, onde as mulheres podem usar biquíni em plena avenida, mas é o mesmo país em que mais mata LGBTs. É o mesmo país com os maiores índices de feminicídio. Então, é um país de extremos. E eu acho que o cristão ele está aqui não para biscoitar, não para aproveitar dessas pautas para ganhar espaço na sociedade. Mas o cristão está aqui sim para falar a verdade divina e acolher com amor e defender a viúva, dar comida para quem tem fome, dar roupa para quem tem frio, dar casa para quem não tem. That's the end. Eu concordo totalmente também com tudo que tu disse reflete na vida social da pessoa também, que nem o Gui falou. Acaba que a pessoa, que a gente falou muito sobre redes sociais, né, mas sobre a vida, de frente a frente com a pessoa. A pessoa biscoiteira, ela quer sempre ter razão de tudo, ela quer ser sempre a sensata, a que sabe de tudo. Então, ela vai acabar sendo uma pessoa arrogante, né? Ela vai querer ter tudo melhor que os outros, ou começar a se comparar com os outros, porque ela não tem amor próprio suficiente, muitas vezes. Então, ela vai querer ter a roupa melhor. Então, vai ser sempre uma competição. Então, a pessoa não vai ter um descanso para a cabeça, porque ela vai estar sempre querendo competir com o outro para se sentir superior. Porque isso vai além de opinião do que a pessoa fala, mas sim do que a pessoa quer estar sempre em evidência com uma roupa, com um carro, com uma casa. E isso frustra a pessoa, porque se ela não consegue aquilo, né? E se, de repente, o trabalho dela não rendeu tanto assim, e aí? Ela não pode ter o carro melhor que o do vizinho agora. O que ela vai fazer? Vai ficar frustrada. E é uma escravidão isso, né? Tem uma trend muito legal que é daquelas pessoas que colocam tem uma foto super bonita, sei lá, numa praia paradisíaca, e coloca, é uma patricinha, não sei o quê, e daí depois ela coloca, mas ninguém vê o corre, quem vê não sei o quê, não vê corre. Quem não vê corre, não vê... quem vê... isso aí. Quem vê close não vê corre. Então, depois bota as fotos lá trabalhando na padaria, se matando de entregar comida, iFood, e daí depois para desfrutar uma vida boa. Então é isso que a gente fala, na internet a gente apresenta uma vida tão perfeita, mas atrás a gente tem uma vida exatamente igual de todas as outras pessoas. Eu confesso que Lauren, tenho dificuldade de mostrar algumas imperfeições. Na verdade, todo mundo tem um pouco, mas tem gente que não. Mas eu, por exemplo, eu já tive problema com acne. Então, muitas vezes eu não quis aparecer sem filtro. Muitas vezes eu ainda tenho isso. Não posso vir mentir pra vocês que, não, gente, essa pessoa que faz isso tá errado. Porque eu sou assim, vocês vão olhar meus stories, vai ter filtro. Pode ser que olhando minha cara aqui é uma coisa e no Instagram é outra. Porque eu também tenho as minhas inseguranças, né? E também tá tudo bem, que é um processo. Não adianta também a gente criar 100% aceitação, porque vocês falaram sobre isso hoje, agora vou me aceitar 100%. Vai devagar, é um processo. Né? Eu tenho alguns problemas, eu tenho partes do meu corpo que eu não mostro, que eu não gosto, ângulos de foto que eu não vou querer que tirem de mim. Lauren, mas tu é neurótica? Não, é processo e eu não sou obrigada a aceitar tudo hoje. Entendeu? Para isso a gente paga a terapia, né? Para fazer devagarinho. Cristãos, façam terapia, por favor. Tá? Eu amo a nossa igreja, talvez não seja pioneira, mas a gente tem essa cultura. Religião, ciência.
façam terapia. Deus deu a sabedoria, a inteligência para a pessoa. Então, desfrute disso, né? Pode fazer propaganda de Faz. psicólogo? Pode fazer. Eu faço com a Bruna, do Pastor Igor. Ela é maravilhosa. Bruna, Fiz nos uma patrocine. só. Parece que eu fiz em várias sessões, né? Mas eu fiz uma e nem foi uma sessão mesmo. Foi uma conversa que a gente teve e a gente decidiu que nós vamos fazer, né? E eu amei já. Na nossa igreja De cara, eu tem amei. também a Graça Gaso, psicóloga também. Acho muito importante divulgar o trabalho dela. Acho que a gente pode... Isso é importante, né? Sempre que a gente tiver a oportunidade... A gente está falando aqui sobre não biscoitar. Sempre que a gente tiver a oportunidade de colocar o holofote em alguém também, fazer com que essa pessoa cresça, esse trabalho dela da internet, né? Igual o Pedro fez essa semana, compartilhe seus amigos. Não é biscoitagem isso aí, é contribuição para o trabalho do outro, né? Mas é isso aí. O Pedro pediu para vocês... A gente não sabe a ser gente não breve, consegue deu ser para perceber, breve. né? Vai ter E eu tinha 2 tanto horas para de- falar ainda. Sim, São 11h50. sim. Cara, tem eu não muito sei, pra falar. me disseram que a gente faz todo no formato de podcast, né? Me falaram, né, que podcast não tem horário limite, né? Que medo, Sei. que medo. Isso é um medo, né? Sei, vocês Eu querem tenho ver as fome. pessoas reclamando lá. Olha só que demora esse Que negócio. vídeo longo. Mas tu Já olha bota. aí, tu Não, assiste. mas a gente fala calminho, a gente fala devagar, depois é só vocês botarem lá em 1.50, 1.25 ali, deixa Ai, correr eu à vou assistir vontade. direto. Isso. Tá nós Eu falando também que nem um faço. rap aqui. A gente corta alguns pedaços. Cortes flow. cortes, Acelerar o vídeo é um caminho sem volta, né? Depois tu faz a primeira sim. vez. Ih, pra quem é impaciente, então isso é uma maravilha. Gente, mas eu acho que... Vamos lá, vou eu de novo. Só voltando numa coisa que eu não tinha dito antes, e me veio na mente agora, sobre... A gente estava falando de redes sociais, sobre divulgar conteúdo dos nossos amigos, né? Sobre isso tudo. E eu volto naquela frase que apostar aposta é de bom tom, não é de bom tom. Para quem é cristão, desde que eu sou pequeno, para quem não sabe, eu sou de uma época que ainda não existia rede social. Essa CUTS aqui tem muita história, mas eu sou de uma época que não tinha redes sociais ainda, e a gente sempre ouvia sobre vestimentas, né? Cuidar da roupa que tu vai na igreja, cuidar das pessoas que tu faz fora da igreja. E hoje em dia esse ambiente é muito virtual, né? Tudo isso é muito virtual. As preocupações que eles tinham com isso naquela época, agora é muito virtual. Cuidado que tu compartilha, cuidado que tu... a forma que tu te expõe. Eu falo isso do lugar de uma pessoa que já viveu dessa necessidade de aprovação, né? De vestir roupas para ser aprovado, postar fotos para ser aprovado, de não vesti-las para ser aprovado. Meu amado, se você tem um físico sensacional, use ele na praia, não precisa postar uma foto com ele. Então, eu acho muito importante isso. Tudo que nós fizermos como cristãos, todas as coisas, e a Bíblia fala isso, tudo que fizerdes, seja dormir, levantar, comer, falar, cantar, façam como se estivessem fazendo para Deus. Façam como se estivessem fazendo para Deus. E quando a gente tem essa máxima na nossa vida inteira, a gente tem uma cautela sobre o que a gente posta e o que a gente não posta, sobre o que a gente curte e o que a gente não curte, pessoas que nós seguimos, pessoas que nós não seguimos, conversas que nós temos nos nossos directs. Então, eu acho isso muito importante. São coisas mais profundas, né? Estou indo aqui um pouquinho mais a fundo da biscoitagem, mas eu acho que ela nos dá esse tipo de assunto, né? Ela permite que a gente fale sobre isso também. Até onde a gente está indo para receber os aplausos, os elogios das pessoas que não nos conhecem. A Lauren comentou antes ali, né, ainda dentro da pergunta que o Pedro fez sobre biscoitar resultar em cancelamento, em ser tóxico. Ela comentou um versículo, mas antes de comentar o versículo que ela citou antes, eu só ia dizer que a gente citou já, falou sobre redes sociais aí, né? E o que a gente mostra às vezes nas redes sociais é diferente daquilo que a gente vive, né? Que nem o Guilherme disse. E isso pode se tornar algo muito tóxico, porque daqui a pouco as pessoas começam a enxergar a tua vida de uma forma como ela não é, e pode chegar ao ponto de que tu acredite que a tua vida é daquela forma que ela não é.
E quando tu te depara com a realidade dela, que tu vê que a tua vida não é aquilo que tu apresenta nas tuas redes sociais, aí entra um ponto complicado, né, na biscoitagem, né? Que nem eu comento, assim, a gente, a Lê, minha esposa e eu, a gente fez uma viagem pro Rio e a gente vê, né, na televisão, Leblon, Copacabana, praias lindas, né, lugares muito, muito bonitos, assim. Só que do lado ali tem a favela, é o morro e a favela. Aí eu comento isso, que a visão, né, a visão que a população ali que mora na favela tem é a visão de uma praia linda, né, uma praia linda demais. Então é fácil, por exemplo, eu chegar, né, na janela, né, de um morro desses aí, tirar uma foto legal e postar aquilo na internet como se aquilo fosse a minha realidade, quando na verdade eu passo trabalho, a situação financeira não é fácil, né? E quando a gente se depara aí nas redes sociais, é tudo muito bonito, né? As pessoas aí começam a dar o biscoitinho, né? Vão largando os biscoitos. Que vista massa, que lugar legal. Um dia eu quero morar, né? Tá podendo, ter essa vista, hein? tá podendo. E aí quando a pessoa se depara com a sua realidade, né? Quando tu não tem, por exemplo, ali usando esse exemplo, né? Quando tu não tem o dinheiro para comprar o pão para tua família, quando tu não tem, tu vê que a tua realidade é diferente daquilo que tu posta, né? Aí tá o problema, né, de ser algo tóxico. Mas, enfim, né, indo o que eu comentei do versículo que a Lauren citou mais cedo, né, que é lá em Filipenses 2, não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogios, né? Então, que a gente não tenha em mente isso de querer receber algum elogio, né? Querer fazer algo por elogio. Mas, enfim, indo adiante aqui, a gente já está se encaminhando para o final, pessoal. É a última pergunta e, de repente, né, acho que é meio pessoal isso aqui, talvez. Mas todas, na real, eram pessoais, né? Mas a pergunta é a seguinte: o que Jesus diria a um biscoiteiro? Toma jeito. Toma jeito, é bom. Sei lá. Para. Pare. Você está passando Para que tá vergonha. feio. Para que tá feio. Acho que Jesus ia dizer hipócritas. Depende muito do contexto. Eu acho que os cristãos biscoiteiros ele trataria dessa forma. Acho que ele trataria assim. Ele chamaria de hipócritas, pessoas que estão tentando tirar vantagem no nome de Cristo, pessoas que estão tentando Ser superiores aos por serem outros, cristãos. vivendo de falsidade. Mas eu acho, por outro lado, que se fossem pessoas que não são da religião, né, como era na época, acho que ele abordaria com muito carinho, porque Jesus ele tinha uma percepção das pessoas muito incrível. A gente vê na Bíblia claramente que todos têm uma visão muito superficial dos personagens e Jesus sempre tem uma visão muito íntima, uma visão muito profunda sobre os personagens. E eu acho que Jesus vivendo hoje, ele teria esse cuidado. Enquanto nós iríamos dizer, poxa vida, aquele cara só posta foto sem camisa para chamar atenção. Jesus chegaria e diria cara, vamos conversar, qual parte da tua vida não tá legal? Tu tem algum problema recente? Eu acho que Jesus agiria dessa forma. Ele iria pelos cantos para entender o porquê, porque tudo que a gente faz na internet, na nossa vida, tem um porquê, né? Se a gente se expõe é por querer aprovação. Então acho que Jesus iria muito nisso, assim, de querer entender, dizer, filho, o que tu tá querendo ali, eu tenho para te entregar, eu tenho para preencher esse vazio que tu tenta preencher com a aprovação dos outros, eu tenho para algo que preenche muito melhor e vai transbordar da tua vida. Eu acho que Jesus iria por esse caminho. Eu acho que ele diria, eu sou o suficiente e a minha graça é suficiente, te basta. Não precisa, acho que, né? Basta a graça. Isso vai de todos os assuntos da biscoitagem, de polêmica, de autoaceitação, de tudo, gente. A graça do Senhor te basta. Amém. Pessoal, né, a gente já está, como eu falei, né, se encaminhando para o final.
A gente vai ter ainda mais uma participação do Léo, cantando mais uma música no encerramento. Queria agradecer mais uma vez, né, a presença do Guilherme, da Lauren, do Léo, que aceitaram o nosso convite. Prazer. E antes do Pedro fazer o encerramento, né, eu concordo com vocês aí no que Jesus diria também. A mania do entrevistador, né, de querer dar palpite também, né, querer responder também as perguntas. Por isso que fica extenso, assim, né, já está aí 2 horas quase. Mas, enfim, pessoal, obrigado por vocês que iniciaram o vídeo então até o final, mesmo que na velocidade 1.25, sei lá, 1.50. Obrigado por terem assistido e terem ouvido. Já quase encerrou aí, né, mano? Quase, né? Quase encerrou. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Agora nós teríamos um espaço para responder as perguntas que seriam feitas na live, mas não foi possível. Nós tivemos alguns problemas aqui, mas muito obrigado para ti que assistiu até o final. Não deixa de mandar para algum amigo teu, comentar com algum amigo teu sobre, deixar o like, que nem o Júnior falou ali, compartilhar. Seguir as nossas páginas no Instagram, seguir ele @vibebbc. Seguir também o perfil da Lauren está aqui. Me sigam, eu sou bem legal, eu juro. Nos deu um apoio também ali, o Léo, o Guilherme. Guilherme também pretende postar conteúdo. Tô começando, gente, apoiem um pequeno... como é que é um comércio local? É isso, nós temos também um vídeo ainda sobre cultura do cancelamento, nós falamos aqui, se tu quiser voltar alguns vídeos e assistir, nós temos falado sobre isso e possivelmente vamos falar sobre alguns assuntos em relação a isso nos próximos talks. É isso, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Isso aí, Léo, vamos encerrar também com uma música. Gente, eu posso cantar no lugar dele, porque eu tenho uma música que eu vi no caminho, pensando nesse tema, e essa música veio na minha cabeça. Agora vocês vão ver que ela é cantora mesmo. Ai, gente. aquela que falou sobre biscoitagem, agora vai biscoitar no final. Aqui? Não, ali onde... Ai, Jesus amado. Pronto? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Yeah.